A eleição de 22 vai confrontar um ex-presidente e um atual presidente. 2 mandatários máximos da nação, 2 presidentes da República. É interessante que quando a gente vê isso, parece que se apagou da memória do brasileiro o governo Temer e o governo Dilma. É como se eles não tivessem existido. As pessoas só lembram do governo Lula, do governo Bolsonaro. E são esses 2 projetos que vão estar em confronto em 22. São os 2 maiores líderes da história política recente e ambos têm parcelas expressivas do eleitorado, um eleitorado fiel. E aí não há espaço para uma terceira via dentro desse cenário. O Moro desistiu da candidatura à presidência da República, que era uma candidatura que também não tinha decolado. Então o presidente acaba tendo uma visão do jogo que ninguém tem, absolutamente ninguém tem. E o que ele acaba falando acaba se confirmando. Eu me lembro no dia que o Moro ia pedir demissão, quando houve a exoneração do Valeixo, e eu tinha tido uma conversa com o Moro pela manhã bem cedo, e a conversa foi muito ruim, e eu cheguei ao presidente, olha, eu tive uma conversa com o Moro, e na verdade o que eu tinha pedido ao Moro é que ele pensasse no Brasil, que a gente estava vivendo um momento de crise sanitária, era necessário deixar a vaidade de lado, e não era possível que a gente não arrumasse dentro da Polícia Federal um excelente quadro que trouxesse ali também, que tivesse uma confiança do presidente da República, e a resposta foi extremamente negativa. E quando a gente falou para o presidente, olha, por que você não conversa com o Moro? Ele vai sair falando coisas que eu acho que ele não deve falar, e isso vai ser ruim para o senhor, vai trazer um desgaste. Acho que ele está aí pensando alguma coisa politicamente para frente. O presidente disse, esquenta a cabeça, não vai a lugar nenhum. Ele queimou a largada. Então, o presidente tem uma visão do jogo que é extraordinária, assim, ele tem uma sensibilidade política, tem uma intuição, tem um faro. Nós estávamos inaugurando a ponte do Abunã, fica na ponta do Abunã, na divisa, né, de Rondônia com Acre. A ponte é toda em Rondônia, mas é necessária para quem acessa o estado do Acre. O estado do Acre, durante anos, décadas, viveu isolamento, ou seja, para você chegar no Acre, você tinha necessariamente que pegar uma balsa para atravessar o Rio Madeira. E essa travessia custava caro, um caminhão ia pagar R$200 e levava às vezes 5, 6 horas de fila para ingressar na balsa e fazer a travessia. Um empresário, um dono de concessionária do Acre ficou muito feliz e levou algumas motos para a ponte no dia da inauguração. E o presidente viu aquelas motos, subiu na moto, me botou na garupa dele e nós fizemos umas 3 travessias da ponte, obviamente sem capacete, sem nada. E aí quando a gente terminou a última travessia, eu confesso que eu estava morrendo de medo, a ponto de partir para a baixaria e agarrar o presidente pela cintura. Quando a gente terminou a última travessia, ele saiu da moto, virou para mim e disse assim, Capita, que ele me chama de Capita porque eu também era capitão do exército. Qual vai ser a notícia? Eu digo, presidente, a notícia vai ser que a gente atravessou a ponte sem moto, sem capacete. Ele falou, exatamente, a notícia vai ser essa. Nós atravessamos a ponte sem capacete. Só que eles vão falar da ponte, eles vão falar da inauguração dessa obra, que levou décadas e do contrário ninguém ia falar. Se atravessou uma recessão brutal na Argentina, né, que subtraiu exportações industriais brasileiras, se atravessou o desastre de Brumadinho, se atravessou a crise do Covid, se atravessou a crise hídrica, se está atravessando a guerra da Ucrânia, né? E com todas essas crises, o governo aprovou reformas para o mercado, manteve uma trajetória de consolidação fiscal, está gerando emprego, o Brasil vai crescer e a popularidade dele está em alta. Qualquer outra pessoa que tivesse atravessado as mesmas crises com a mesma oposição sistemática da mídia teria derretido. O Bolsonaro não derreteu. Era um fenômeno. Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos.